Agora, gente, se prepara. Por quê? Porque tem outro assunto, Judite, daqueles de bomba. Ixi! Polêmico. Eita! Exatamente, Basti. Olha, o empresário da cantora Solange Almeida, ele foi acusado de espancar a ex-mulher dele. Basti tem uns detalhes, porque realmente surpreendeu isso. Exatamente, surpreendeu. Ele teria batido nela com socos, chutes e ele foi preso em flagrante. Como é que isso aconteceu? Antes de eu mostrar para vocês o que ela disse, né, o que a Drica disse, vou explicar o contexto geral. O Walter Cardoso, ele é empresário da Solange Almeida. Ali é a foto dela já. Exatamente. E ali machucada é a mulher, ex-esposa, na verdade, porque eles estão num processo de divórcio. Sim. É a ex-esposa dele, a Drica Santana. Então, é a vítima e a ex-mulher. Como isso aconteceu? Os dois estão discutindo sobre a pensão, sobre os cuidados com o filho, porque eles têm um filho pequeno, está prestes a completar 5 aninhos de idade. No dia da agressão, o Walter foi até a casa, o apartamento da Drica, para buscar o filho, porque seria o momento dele ficar com a criança. Só que antes ele pediu para ela descer porque ele queria conversar com ela sobre a pensão e organizar alguma coisa com ela. Pediu para ela entrar no carro e ela entrou no carro dele. Os dois começaram a conversar, a discutir. E aí, em determinado momento, ela conta que ele tentou beijá-la e ela não aceitou esse beijo. E foi quando as agressões então começaram. Ele estaria alterado, embriagado. E essas agressões começaram então com chutes, com socos, uma tentativa primeiro de calar a boca dela, porque ela começou a gritar por socorro, então ele queria calar a boca dela e depois essas agressões que deixaram esses hematomas pelo rosto. A gente tem imagens, não tem, Basti? Tem imagens dela e a gente tem também um depoimento dela. Olha aí, O que aconteceu, Dan? Na sequência, o local onde o carro estava estacionado é próximo de uma padaria e o segurança dessa padaria viu o que estava acontecendo e ele foi até o carro. E aí foi quando ela percebeu então que as portas se abriram, porque pessoas de fora abriram a porta do carro e ela conseguiu e ajudaram ela e ela conseguiu sair de dentro do carro. Então chamaram a polícia, essas pessoas chamaram a polícia e ele acabou sendo preso em flagrante. Não que ele tenha ficado preso por muito tempo, porque a gente vai mostrar aqui que também, depois de pagar uma fiança, ele foi liberado. Ela postou algumas imagens do que ela teria sofrido de agressões, né? E também algumas mensagens. A impunidade dói na alma, você ser agredida com murros e socos e ser socorrida por seguranças de uma padaria. Tudo se passar na porta do seu condomínio, você ficar trancada por dias por medo e vergonha, quando na verdade não é você o bandido. É aquela velha história, né, que a vítima se sente humilhada ou acha que estava fazendo alguma coisa errada, né? E aí os papéis se invertem e é ela que acaba ficando presa, é ela que acaba ficando acuada, com medo. Exato. Ali ela continua mostrando. Ali ela fez ela tá na delegacia ali, mostrando o agressor, né, o ex-marido dela. Ela está mostrando ali e também pedindo, né? Ela fez alguns registros do marido, do ex-marido, né, no momento que ele estava detido. Sim. Então, como ela também foi para a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, então mesmo machucada, ela falou que precisou primeiro ir para a delegacia para depois cuidar dos ferimentos. E aí ela fez alguns registros e aí ela fez essa foto aí. Detalhe que ela marca Solange, né, em todas as postagens. Exatamente, exatamente. E aí ela coloca lá, ó, temos que denunciar, não temos que ter vergonha nem medo, porque fizemos escolhas erradas, temos que incentivar todas as mulheres a não se calarem. Ela marca alguns sites, algumas coisas, né? E marca a Delegacia da Mulher, inclusive, e marca a Solange Almeida também, esperando, de repente, que dela viesse alguma ajuda, algum apoio, né, nesse momento. Aqui ela explicando sobre esse hematoma, ela diz que aqui foi um murro na boca para que parasse de gritar por socorro. Todos os dias nós vemos essas coisas na TV, na internet, na casa do vizinho e acho que jamais chega em nós. E você procurar por apoio como mulheres que se dizem defensoras de situações como essa Solange Almeida,
falando da cantora Solange, e ser ignorada porque o dia que é seu empresário, né? Porque o dia que seu empresário bater em uma das suas filhas ou em você, quem sabe você tome uma posição. Ali ela está intimando a Solange, que é sócia do ex-marido dela, né? Ele é empresário da carreira dela, um dos empresários. E ela está intimando, olha, você não vai se posicionar, até porque a Solange ela já se posicionou em várias situações de agressões, né? Em situações semelhantes, né? Aí ela tá mostrando daí já é um momento em que depois ela recebe atendimento médico, né? E aí ela fala como que é difícil, né? Você vê o seu agressor pagar fiança de R$750 e sair junto com você da delegacia, olha que loucura, dizendo que isso não é justiça. Porque foi o que aconteceu, ele foi preso em flagrante, no momento. Mesmo assim, ele conseguiu pagar com um testemunho. O segurança, a gente teve o cuidado de não expor a imagem dele. Sim. Ela até publicou algumas fotos em que ele aparece, porque ele ficou o tempo inteiro depois, até que a polícia chegasse, o segurança dessa padaria ficou o tempo inteiro lá para impedir que ele saísse do local, porque isso aí tiraria a situação de flagrante. Sim, ele queria fugir. Então ele ficou lá o tempo inteiro e mesmo assim, com testemunha, mesmo com isso, com R$750 de fiança. R$750 com testemunha em flagrante, ele saiu pela porta da frente junto com a pessoa que ele agrediu. Só que ele sai bem e ela sai ferida. A gente estava falando agora há pouco, né, como a lei brasileira, ela é falha, e isso é a prova concreta. Olha, já a gente vai mostrar para você de casa o que a Solange, o que a assessoria dela comentou sobre esse assunto. Você vai saber já, até porque muita gente esperou por um posicionamento da Solange Almeida, já que em outros casos que vieram a público sobre agressões, a Solange foi lá e se posicionou como mulher, como artista. A nossa produção entrou em contato com a assessoria da Solange Almeida e perguntou, né, qual que é o posicionamento dela, já que ela foi marcada ali, ela está a par sobre isso, é alguém diretamente ligado ao gerenciamento da carreira dela, do convívio dela, e o que ela achou disso? Qual o posicionamento dela, já que ela se posicionou em outras situações sobre agressões contra mulheres? Vasti, qual o posicionamento da Solange ou da assessoria dela nesse momento? A assessoria se limitou a dizer que não vai se pronunciar sobre o caso de agressão do empresário Walter. Eles preferiram, então, não dar nenhum esclarecimento, não dar nenhuma declaração e disseram que não vão comentar o assunto. Outra coisa que chama a atenção é que nas redes sociais dele, do Walter, ele descrevia lá, né, que ele era empresário da Solange Almeida. Isso antes dessa situação. Ele tirou, óbvio. Agora, depois disso, ele tirou. Orientado ou não, de livre e espontânea vontade ou não, mas ele tirou. A primeira coisa que faz é desassociar. Desassociar o nome à artista. A ex-esposa dele, a Drica Santana, marcou, a gente mostrou aqui que ela marcou a Solange em todos os posts e mensagens indignadas com razão que ela publicou ali, ela marcou a Solange. E ela foi ignorada, a Solange, ela mesma disse, a Solange não se manifestou, a Solange não disse nada, ela até indagou, e se fosse com você, e se fosse com as suas filhas? Detalhe que a Solange, como a gente falou aqui, ela já se posicionou em outros casos, inclusive um recente, do caso de agressão do DJ Ives. Ela se posicionou falando sobre relacionamento abusivo, ela realmente foi ali e condenou essa atitude. A gente tem imagens desse posicionamento na época que ela veio a público para falar sobre essa agressão do DJ Ives. Vamos ver. O amor não dói, não oprime, não agride, não te deixa para baixo, nem com marcas psicológicas e muito menos física. Tá tirando seu sono, sua paz, você sofre ameaça? Não se acostume com maus tratos. Não se acostume com o que é tóxico. Ao primeiro sinal de se sentir acuado e com medo, abra os olhos. Amor com violência é doença. Tenha consciência do ciclo da violência. Primeiro vinha a atenção. Depois a agressão, depois vinha a desculpa, quarta a calmaria, quinta vinha a nova agressão. Em outras palavras, ele não vai mudar, se afaste. Peça ajuda, se possível, até de um profissional. Você vai conseguir. Você não está sozinha. Em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. A qualquer sinal, denuncie.
ligue 180 e evite mais um feminicídio. Olha a mensagem que ela falou na ocasião. Aliás, uma mensagem que está absolutamente correta. Ela poderia só simplesmente publicar de novo essa mensagem, dando apoio para a ex-esposa do empresário dele. Já pronto, a mensagem é a mesma, vale para ambos os casos. Só que ela pegou e simplesmente, até o momento, ela tá se fingindo ali, de paisagem. Ela foi rápida na época do DJ Ives, ela foi rápida. A pergunta que fica é a seguinte, Vasti. Por quê? Por que pro DJ Ives, que por sinal é empresariado pelo Xande Avião, que é um ex-sócio dela, e pelos ex-empresários dela, que ela tem rixa? A resposta veio tão rápido. Veio tão rápido. E pro empresário dela, que é diretamente ligado a ela tá fazendo ali, passando o alecrim dourado, né? Não tem nada a ver, tá tudo certo. Por quê? Esses 2 pesos e 2 medidas? E que história é essa de não se mete a colher? Ela não tá metendo ali a colher de alguém ligado a ela. Pois é. Se em briga de marido e mulher a gente deve meter a colher, a dela foi metida lá com um arroba Solange Almeida de todo tamanho. Ela tá tirando a colher dela. Ela pediu ajuda. Pedido de socorro, eu também pedido acho. De socorro. Porque imagina, essa mulher saiu com o agressor ao mesmo momento da delegacia. Ela tá pedindo socorro. Exato. E aqui, como é diferente, como são atitudes distintas vindo da mesma pessoa, que para uma situação que ela julgou que deveria se posicionar, ela foi lá e publicou uma matéria um vídeo muito coerente, um posicionamento realmente que as pessoas esperam de uma artista, de uma mulher. Agora, para uma pessoa diretamente ligada, um sócio dela, que agrediu a ex-esposa, ela dizer que não vai se manifestar? No mínimo, devia ter tido o mesmo procedimento, né? No mínimo. Porque a gente esperava até mais, já que está relacionada, que é do círculo dela, precisava de algo a mais, né? Mas no mínimo, precisava da mesma coisa. E é uma situação muito delicada porque os dois têm um filho. Então não é um relacionamento abusivo daquele que você percebe o que você está vivendo, a violência que você está vivendo, e você simplesmente se afasta ou consegue na justiça uma medida protetiva que vai impedir aquele agressor de chegar perto de você, ou pelo menos deveria impedir o agressor de chegar perto de você. Nesse caso, eles têm um filho, eles têm assuntos para conversar, eles têm muita coisa para resolver. Ou seja, eles ainda têm muitos encontros que sejam judiciais, mas ainda existem muitos momentos que eles vão precisar dividir por causa dessa criança. Olha, a gente entrou em contato com os advogados do Walter, que é o ex-marido. Em nota, a defesa deles se pronunciou também. A OMB Advogados informa que o processo relacionado tramita em segredo de justiça, sendo que, em cumprimento da lei, cabe apenas ressaltar que as informações apresentadas até o momento não correspondem à realidade dos fatos, sendo a disponibilização parcial de informações uma tentativa de manipulação de veículos de imprensa. Por essas razões, aguarda serenamente o desfecho da apuração perante o Poder Judiciário, onde demonstrará sua total inocência. Ou seja, eles estão se posicionando ali, defendendo o cliente, dizendo que não ocorreu ali, que isso daí que estão fazendo não é a realidade. Aqui é a nota, é que é uma tentativa de manipulação dos veículos de imprensa. Ou seja, a culpa é da imprensa que está manipulando as denúncias e o BO que foi feito contra ele. Eu só queria saber se o segurança da padaria trabalha para algum veículo de imprensa. Pois é. Será que ali também a padaria é um veículo de imprensa? Mas a gente não espera nada menos do que uma defesa como essa. Geralmente é nesse sentido. A culpa é sempre de um terceiro, nunca é da pessoa agredida. Ele nunca vai falar, olha, eu realmente agredi, eu estava errado. Ele vai querer dizer que é um complô contra ele. O que realmente me assusta é uma pessoa como a Solange, que tem uma admiração tão grande por tanta gente, inclusive pela imprensa, de não se posicionar.
Isso que é triste. Na realidade, eu acho que a Solange deve estar tão chocada, que ela ainda vai se posicionar. Eu quero ter ainda aquela esperança. Nisso? Eu quero acreditar que, no máximo até amanhã, a Solange vai se posicionar do jeito que o Brasil espera de uma mulher, de uma artista como ela, da mesma forma que ela se posicionou em outros casos. E assim que ela se posicionar, pode ter certeza que a gente já vai publicar o posicionamento dela nas nossas redes sociais e informar amanhã neste programa. Eu tenho certeza que a Solange não vai decepcionar. A quantidade de fãs que admiram ela, a imprensa, as pessoas que acreditam nela como artista e como mulher, eu tenho certeza. Amanhã eu tenho certeza que a gente vai vir com o posicionamento dessa grande mulher que sempre defendeu as mulheres desse Brasil.